Bom, vamos começar falando do Mundial de Clubes, né? Ou a Copa do Mundo de Clubes, para falar dos brasileiros de cara. Bom, eles encerraram a participação nessa primeira rodada e ninguém perdeu, né? O Palmeiras e o Flu empataram e o Flamengo e o Botafogo ganharam. Só que o Botafogo e o Flamengo enfrentaram times mais fracos, né? Do que Porto e Borussia Dortmund. O Flamengo enfrentou o Esperance da Tunísia e o Botafogo pegou o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Os dois ganharam, só que o Botafogo tomou um sufoco no final, e se não fosse pelo goleiro John, ele teria perdido o jogo, ou pelo menos teria sofrido um empate. E o Flamengo começou amassando o Tunísio, né? O Esperance. Até fazer o gol aos 17 minutos, só deu o Flamengo. Era só toca aqui, toca ali, volta, pá, uma baita de uma categoria. E aí o Flamengo fez 1-0 com um golaço do Arrascaeta, uma bela jogada. Agora, o Flamengo tem aquela coisa, né? Tem uma categoria, uma técnica refinada, e aí tem um abuso, quer dizer, um exagero. Ficam tocando a bola para lá e para cá, chegam na linha da grande área, ali na meia-lua, ali já está perto do gol. Dá para dar uma paulada e fazer um golaço no ângulo, porque os jogadores são muito bons do Flamengo. Não, eles ficam tocando a bola aqui, toca ali. Eu quero fazer, faz você. O que que aconteceu? O Esperance começou a achar que dava para jogar, né? E aí tem um cara lá, o tal do Belaïli, que é o camisa 10 do time da Tunísia, que começou a ficar à vontade, né? E atrapalhou os planos do Flamengo de, por exemplo, de aplicar uma goleada. Bom, e quando o time tunisiano estava mais em cima do Flamengo, pelo menos teve duas chances reais de gol, o Flamengo foi lá com o Luiz Araújo, que é um belo de um jogador, que não é titular, mas acho que está ganhando a posição de titular ali no lado direito, fez um golaço para o Flamengo e aí as coisas se acalmaram. 2-0, a vitória garantida. Agora, o Flamengo, se jogar assim contra o Chelsea, por exemplo, contra qualquer time, City, Real Madrid, até o Atlético de Madrid, vai tomar um sufoco e vai perder o jogo, porque essa coisa de ficar trocando bola para cá e para lá e não chutar, ué, se você não chuta, você não tem a possibilidade de fazer um gol e ganhar o jogo. Então, eu acho que o Flamengo precisa acordar e jogar mais para fazer gol, para ganhar o jogo. O Botafogo, sei não. O Botafogo acho que não sei se passa dessa primeira fase. Ou, se passar, não sei se passa do primeiro jogo eliminatório. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto, mas não fez gol, né? E ainda está com aquela questão dos amarelos. O Abel precisa se comportar. Ou então não vai, não senta no banco. Fica longe, porque ele recebe amarelo e o amarelo é um dos critérios para posicionamento dentro das chaves. O Palmeiras está em terceiro, por exemplo, por causa do amarelo recebido pelo Abel. É, quem foi o outro time? É o Fluminense. O Fluminense jogou bem, cara. O Fluminense jogou bem contra o Borussia Dortmund, que também não é nada disso, mas o Fluminense se portou muito bem, podia ter ganho o jogo. O resultado mais justo, aliás, teria sido uma vitória, nem que fosse por 1-0, do tricolor das Laranjeiras, né? Os próximos jogos, ó, nessa quinta, o Palmeiras pega o Al Ahly à 1 da tarde. Palmeiras e Al Ahly, o Palmeiras deve ganhar desse time. É, egípcio. Depois o Botafogo, na mesma quinta-feira, pega o PSG às 10 da noite. Esse jogo vai ser bom para a gente aferir a qualidade técnica, o quilate técnico do Botafogo. Eu acho que o PSG vai deitar em cima do Botafogo. Na sexta-feira, Flamengo e Chelsea, às 3 da tarde. Flamengo e Chelsea é outro bom jogo para a gente olhar e ver a quantas anda esse time do Flamengo. No sábado, o Fluminense pega o time da Coreia, a 1 da tarde. Não, a que horas? Deixa eu botar os óculos aqui. O jogo do Fluminense contra o Sul da Coreia é às 7 da noite, no sábado, tá bom? Agora, uma boa notícia: a FIFA se incomodou. Você viu o jogo do Boca Juniors contra o Benfica? Meu Jesus. A FIFA se incomodou com a cera feita, a catimba feita pelos jogadores argentinos. O Boca abriu 2-0, depois tomou o empate. Aliás, com dois gols dos jogadores do Benfica, dois gols de jogadores argentinos, né? O Boca, cara, o cidadão pagou o ingresso para ver 90 minutos de jogo, não é isso?
A gente vai ver um jogo de futebol, 90 minutos, 45 mais 45, fora os acréscimos. 48 minutos de bola rolando, cara. Isso é um absurdo. Aí o goleiro cai, aí o outro cai, não está acontecendo nada, eles se levantam rapidinho. Então a FIFA tem uma comissão lá, aquele Arsene, ex-técnico do Arsenal faz parte, o Gilberto Silva faz parte, ex-jogador da seleção brasileira. Essa comissão está estudando uma maneira de evitar essa cera. E geralmente vem dos sul-americanos, né? A gente é. Ai, ai, ai. Vamos ver se eles conseguem. Outra coisa, muita gente está fazendo comparações dos times brasileiros com os europeus. Já começaram a dizer, eles são nada disso, tá vendo? Ninguém ganhou da gente. Ó, tem duas coisas tem que ser levadas em conta, né? Primeira é que os caras estão em final de temporada lá. Eles já deviam estar em férias. Ué, porque lá começa em agosto, setembro, depois do verãozão, atravessa o final do ano, Natal, Ano Novo, em janeiro eles já estão jogando. E aí acaba a temporada em maio, junho, tá certo? Os campeonatos nos países e também a Liga dos Campeões. Os caras estão cansados, não querem saber mais de bola, querem viajar com a família, querem viajar sozinhos, querem, enfim, querem passear ou descansar. Não, aí tem o tal da Copa do Mundo de clubes. Então vieram. E outra, que o técnico do Porto falou uma verdade, quer dizer, foi sincero, o que é raro no mundo do futebol, né, profissional. Ele disse assim: olha, muitos jogadores não queriam estar aqui disputando essa Copa do Mundo. É verdade também, os caras estão de saco cheio de bola. E aí vêm obrigados para disputar uma Copa do Mundo. Então, e nós, sul-americanos, especialmente os brasileiros, a gente está no meio da temporada, né? Então não tem esses problemas de o jogador estar extenuado. Tem por outros motivos, quer dizer, se o calendário está apertando os caras, mas não porque estão em fim de temporada, está todo mundo estourado. Nada disso. Agora, eu acho que esses jogos da Copa do Mundo são bons para a gente fazer a comparação assim, mais ou menos, né? Como é que a gente está? Estamos bem ou não? Era legal pegar um Real Madrid, pegar um City, até o Atlético de Madrid, o Chelsea também, mas eu acho que o Chelsea não é um timaço atualmente, mas vale, né? Então é isso, para falar do Mundial de Clubes. Corinthians. Cara, o Augusto Melo, você só vê notícia do Augusto Melo enrolado, né? Tá sempre enrolado. Sabe qual é a última? Um empresário gaúcho chamado Igor Zweibrucker, a quem o Augusto Melo já chamou de grande amigo no ano passado, ele emprestou dinheiro para o Corinthians para comprar o Rodrigo Garro e também o Mateuzinho, o ex-jogador do Flamengo. Só que o Augusto Melo foi, como você sabe, afastado da presidência do Corinthians por irregularidades em relação àquele pagamento de comissão ao intermediário, né, no contrato com o site de apostas. Não falo o nome porque não falo o nome de site de apostas. Então ele foi afastado e agora o tal do Igor entrou em parafuso, porque ele falou: cadê meu dinheiro? Eu quero receber, eu paguei, eu emprestei dinheiro para o clube a juros baixos e agora eu quero saber como é que eu vou receber. Augusto Melo, cadê o Augusto Melo? Outra coisa em relação ao Augusto Melo. No final do Paulistão, o Corinthians ganhou da Federação Paulista de Futebol, em acordo com uma montadora de veículos chinesa. O Corinthians ganhou um carro, porque foi o campeão, né? Ganhou do Palmeiras e foi o campeão paulista. Aí na premiação tá lá o presidente da federação, o representante da montadora e o Augusto Melo, na condição de presidente do Corinthians. Ele recebe aquela chave imensa de papelão, significando a chave, o contato do carro, né? Então, é um carro que vale 250 mil reais. 250 mil reais vale o carro que o clube, o Corinthians, ganhou dessa montadora junto com a Federação Paulista de Futebol por ter conquistado o Campeonato Paulista. Não é que o Augusto Melo pegou o carro para ele só anda com esse carro e ele não quer devolver. O Corinthians está pedindo, o clube, ele não quer devolver, esse carro é meu. Que história é essa? Bom,
Esse é o Augusto Melo. E o Santos, para a gente finalizar? O Neymar disse aí, há alguns dias atrás, que ficou perto de negociar com o Fluminense para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Mas que ele preferiu não ir para ficar aqui treinando, né, tal, porque ele quer estar 100% para defender o Santos. Vai defender o Santos mesmo? Ele está pensando na seleção, né? Ele está pensando na Copa do Mundo. E, se ficar no Santos é porque vai pegar o Santos para fazer esse caminho até a Copa do Mundo. Aí eles dizem assim, as pessoas, agora isso aí tudo bem, porque o Flu foi atrás não deu o Neymar, foi atrás do Soteldo, e aí tem o azar porque o Soteldo tem um problema na coxa e não está jogando, pelo menos essa primeira fase do Mundial. O Flu precisa se classificar para ver se pode contar com o Soteldo. E a outra pérola do Neymar foi o seguinte: ele rebateu as críticas das pessoas que ficam dizendo que ele vai para carnaval, ele fez festa, tudo extracampo, né? As atividades extracampo do Neymar. Ele reclamando das pessoas e dizendo assim: ora, eu não faço essas coisas sempre, essas coisas são pontuais. É um dia no carnaval, é um dia de festa, é um dia não sei o quê. E não é à toa, olha que frase linda, não é à toa que eu estou no auge há 15 anos. Ô, Neymar, você está no auge há 15 anos? Rapaz, para mim faz uns bons 3 anos que você só acumula contusões e notícias extra-campo. Você está no auge há 15 anos, cara. Olha. Bom, ó, meu Deus do céu, essa é uma notícia boa para a gente encerrar, não é não? Bom feriado para vocês. Um abraço, tchau.